Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro. O assunto de hoje é as mulheres e as eleições. Participam a Beatriz Rodrigues Sanches, doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva do CEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e da Rede de Pesquisas em Femininos e Política. A Hanna Marussi, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e diretora da Tenda das Candidatas. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Hanna. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Perspectiva da Rádio Brasil Atual. Vamos para os destaques da semana. Olha, Joel, não tem como não ser outro destaque, né? O destaque principal foi a morte da Rainha Elizabeth II, né, do Reino Unido, né? Ela morreu, ainda está no processo de velório, digamos assim, né? Porque ela vai ser enterrada ainda, não foi enterrada ainda. Tem todo uns trâmites, um processo para o povo do Reino Unido se despedir da rainha. E, paralelamente, a gente está vendo isso aí, uma certa glamorização da realeza, de maneira geral. E é essa questão que eu queria colocar, né, para as pessoas pensarem e refletirem, né? Todo respeito à rainha, um ser humano que morreu, acho que tem que ter respeito, deve se respeitar todos e todas. Mas glamorizar a realeza, eu acho que está um pouco démodé, digamos assim, a palavra já é démodé também, mas enfim, um pouco fora de moda, você em pleno século XXI, glamorizar realeza, né? Colocar como que uma pessoa ungida por Deus, ou coisa assim, passa o poder, ou pelo menos a chefia do Estado, para os seus descendentes e assim sucessivamente. Isso não está mais de acordo com o século XXI, digamos assim, com o tempo que nós estamos vivendo. Ela já não estava no século XIX, né? Que dirá agora no século XXI. E mais, uma coisa que não tem sido dita, né? O imperialismo britânico, que representa a realeza, né, britânica, e o que ela fez durante séculos e séculos de exploração nas suas colônias, né? E ainda nos dias de hoje, aqueles países que estão nessa esfera ainda, que continuam sendo explorados. Então isso, Joel, acho que é o grande destaque, e o alerta que eu faço. Realeza bonita e maravilhosa é coisa da Disney. No mundo real, na história, é outra coisa, Joel. É para o turismo, né? Das pessoas que visitam a Inglaterra. Mas agora, eu acho que com a Elizabeth II, a Inglaterra e a nobreza encerram um ciclo. Vem aí, com a crise econômica que está lá no país agora, será discutido quanto custa a família real para a população inglesa. Mas isso é o assunto deles, né? É verdade, Joel. E tem outro assunto nosso aqui, rapidamente, né? Nós, falando em realeza e tudo mais, semana passada nós comemoramos 200 anos de independência de Portugal, né? E o candidato presidente aí falou que é imbrochável. Olha, isso é coisa que ele tem que ver lá com a esposa dele, enfim, se é imbrochável, se não é. Agora, uma coisa é certa para nós brasileiros, o governo dele é impotente para resolver os problemas, grandes problemas do Brasil. Isso é inegável. 4 anos a gente viu essa impotência instalada na máquina estatal brasileira, Joel. Isso nós que estamos agora a 3 domingos das eleições. Isso é lamentável. Eu espero que a população brasileira dê a resposta adequada para esse desgoverno que tomou conta do país nos últimos 4 anos. O número de candidatas femininas cresceu desde as eleições de 2018. Hoje o Brasil tem mais de 9 mil mulheres na corrida eleitoral. Bom, deixa eu cumprimentar as nossas convidadas. Bom dia, Beatriz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, obrigada pelo convite. Hanna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia a todas, todos. Feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, esse número que eu apresentei agora, de 9 mil mulheres na corrida eleitoral, expressa o número de eleitores que o país tem, Beatriz?
O que a gente viu na porcentagem de candidaturas esse ano é a perpetuação dessa subrepresentação política das mulheres, infelizmente, né? Como você disse, a gente representa metade da população, um pouquinho mais, na verdade, metade do eleitorado, um pouquinho mais, mas esse número não se reflete na porcentagem de candidaturas, que tem crescido muito devagar, de uma forma muito lenta nas últimas eleições. Então, esse número a lei de cotas, né, nos 30%, acabou se tornando muito um teto da porcentagem de candidaturas femininas e não um patamar mínimo. Então, nas últimas eleições que a gente tem visto é que o número de a porcentagem de candidaturas femininas tem ficado em torno desses 30% que a lei de cotas estabelece. A gente está muito longe ainda da paridade de gênero na política. E bem longe, né? Em 2019 foi sancionada uma emenda constitucional que exige que os partidos indiquem pelo menos 30% de mulheres para os cargos concorridos. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral registrou um aumento de 270 candidaturas femininas para as eleições. É um crescimento, mas não é o suficiente, né? E o trabalho que vocês realizam, Hanna, na Tenda, é para conscientizar as mulheres a respeito da participação delas no núcleo de poder, né, no país. Na verdade, o que a gente percebeu quando a gente criou a Tenda é que as mulheres fazem política, né, diariamente. Elas são líderes, elas têm muita influência nas suas comunidades, elas fazem política o tempo todo, mas não necessariamente elas conseguem se ver como possíveis candidatas, porque a política institucional é construída de uma forma que faz com que as mulheres não se enxerguem lá, principalmente as mulheres negras, né? O que a gente não vê, né, na política, a gente acredita que é porque esse não é o lugar. Então, a gente busca fazer essa ponte, quer dizer, olhar para essas mulheres que já são lideranças, que já fazem política, e falar, vocês podem sim ocupar esse lugar, e é importante que vocês ocupem. Só que o que acontece, como elas estão, né, as mulheres, principalmente as mulheres negras, são historicamente excluídas do jogo eleitoral, elas não têm acesso a essas regras, e essas regras não são formais, elas são principalmente informais. Então, o que a gente faz é ensinar a elas a regra do jogo, porque lideranças elas já são. Beatriz, 2,5 milhões de jovens, né, com menos de 18 anos, tiraram o seu título de eleitor. Desse número, existe um número expressivo, né, de mulheres jovens. Você sente que é um apelo para a mulher jovem participar efetivamente da política? Eu acho que a gente tem visto nos últimos anos um maior interesse das mulheres e meninas mais jovens por esse tema, né, da inclusão feminina na política. Isso tem muita relação com os próprios movimentos feministas, que têm estado no centro do debate ao longo dos últimos tempos e que as meninas mais jovens estão entrando em contato com esse debate mais cedo. Eu, por exemplo, quando estava na escola, ou mesmo na faculdade, o debate sobre feminismo, sobre inclusão de mulheres na política, ainda era incipiente. E eu vejo hoje que as meninas na escola têm coletivo feminista, estão discutindo sobre isso, sei lá, desde os 12, 13 anos. E isso é uma coisa nova, eu acho, essa inclusão do tema do feminismo no debate para as meninas jovens. E eu acho que iniciativas dessa, como a Hanna estava falando, da Tenda, e de outras organizações que estão pautando essa questão da inclusão das mulheres na política, tem um diálogo muito grande com essa juventude que está chegando. Então, eu sou muito otimista, assim, de achar que essas meninas mais jovens são o futuro nosso, assim, de que elas estão vindo com uma outra consciência para a relevância da inclusão das mulheres na política. Essa discussão passa pelos homens também, Franklin. Que iniciativas a gente poderia tomar para incluir as mulheres nesse processo? Olha, João, acho que a primeira delas, o homem ter a consciência de que ele tem que votar em mulher também, né? Eu já há muito tempo, não vou dizer que é o nome da candidata, porque vou dizer que estou fazendo campanha para uma candidata, mas é uma candidata que já está há várias décadas, vários mandatos, representando muito bem o povo de São Paulo na Câmara Federal. Eu voto nela, sabe? Eu acho que os homens também têm que olhar as propostas que são apresentadas, independentemente se é homem ou se é mulher. Se a melhor proposta for apresentada é de uma mulher, vamos votar nela, não tem por que fazer o voto
pelo sexo, do ponto de vista do homem, né? Acho que da mulher, como existe todo um preconceito, até dá para se entender que elas realmente têm que canalizar as forças para eleger mulheres, porque são minoria, né? Apesar de ser a maioria numericamente, em termos de representação, é a minoria, né? Mas eu acho que isso é uma das atitudes, né? Os homens começarem a olhar de uma outra forma também, né? Olhar que não é homem nem mulher. Quais que são as propostas e vamos valorizar a qualidade do que está sendo apresentado, independentemente se é homem ou se é mulher. Hanna, a participação da mulher na política, a resistência existe não só nessa sociedade, né, que exclui a mulher da participação política, mas também das mulheres adultas, né, que são mais conservadoras. Como quebrar esse estigma? Então, eu acho que isso é super importante, né, de falar que quando a gente está falando de uma exclusão das mulheres na política, a gente está falando de uma estrutura que é social e é cultural e que perpetua a ideia de que a política não é lugar das mulheres, né? E isso é de respeito a todo mundo. Não é que os homens não querem as mulheres, né? Às vezes acham que quando a gente fala precisamos de mais mulheres na política é uma guerra, né? Homens contra mulheres. Não, a gente precisa de proporcionalidade. Isso é um problema de toda a sociedade, não só das mulheres que estão subrepresentadas, né? Porque a gente tem uma representação pior, a gente tem direcionamento de orçamento pior e menos efetivo por causa dessa democracia que é mal constituída, né? Que não é completa e que é injusta. Então, quando a gente fala, tem mulheres que, enfim, não querem votar em outras mulheres, elas não acham que mulheres têm que estar nesse lugar, é porque existe uma mentalidade que é socialmente construída de que existe o lugar da mulher e o lugar do homem. Né? E quando a gente fala de conservadora, diz respeito a conservar essa divisão, a divisão sexual e racial do trabalho. E isso não é só os homens contra as mulheres, isso é a estrutura que forma a nossa sociedade. Então, a gente precisa atuar contra essa estrutura porque ela produz desigualdade, porque ela produz violência. Então, não é os homens ou as mulheres contra os outros, é a gente olhando para uma estrutura que não está funcionando e se conscientizar sobre ela, se conscientizar sobre a necessidade de transformação dela como uma responsabilidade de todos e todas, e como algo que influencia a vida de todos e de todas, e não só das mulheres. Você acredita que haverá mudanças nessas eleições? Nós vivemos num país uma polarização e um crescimento daquilo que a gente denomina como a extrema-direita. Neste ambiente, pode crescer a participação da mulher na política? Eu acho que a primeira coisa, assim, quando a gente fala disso, é uma coisa que eu estou tentando mudar também o jeito de dizer, é a polarização, porque polarização dá uma ideia de simetria, né? Como se tivesse um polo ou outro polo que a gente pode escolher, mas na verdade, agora a gente está falando de um polo que ele não é um polo da democracia, é um polo que está produzindo violência, né? Que está matando pessoas. Isso não acontece dos dois lados, então acho que é importante a gente colocar isso. Tem um polo que está fora do espectro da democracia. A gente tem uma polarização quando tem direita e esquerda dentro, né, dos direitos humanos, da democracia. A gente tem agora esse polo que está fora. Então, tomar esse cuidado da gente não achar que é uma polarização no sentido de que é uma simetria. Essa simetria não existe. Né? Então, isso é muito perigoso, porque quanto mais a gente vai trazendo a inclusão e vai desafiando essa estrutura que a gente falou anteriormente, essa reação de quem não quer que essa estrutura mude, porque se beneficia há séculos dela, né, e quer que ela continue, que seja aprofundada ainda mais, essa reação cresce. Então, a gente nunca vai falar de uma coisa só. Eu não acho que vai existir uma eleição em que vai ser a eleição em que a gente vai ver o crescimento das mulheres, o crescimento das mulheres negras e uma diminuição dessa reação. Não, quanto mais a gente cresce de um lado, o outro lado cresce também, porque a gente está desafiando uma coisa secular, uma coisa que é muito forte e que beneficia, né? Tem gente que se beneficia muito disso. Então, falar mais mulheres na política não é inofensivo. Quando a gente está falando mais mulheres na política, a gente está falando menos homens, porque existe uma sobre-representação de homens hoje. Então, eles precisam sair um pouco para que a gente tenha essa proporcionalidade. Se a gente está falando de mais mulheres negras, a gente está falando de menos homens brancos na política. E isso desafia, sim, um status quo. Isso ameaça o poder de muita gente. Então, para que isso aconteça, tem que ter esses dois lados. Para que isso aconteça, as mulheres têm que votar em mulheres, né? Para que os todos, homens... né? Todos têm que votar em mulheres. A gente não pode contar só com isso. A gente tem que ter uma conscientização da sociedade da importância da proporcionalidade.
Agora a Beatriz voltou novamente. Beatriz, eu estava nesse ambiente de retrocesso que nós vivemos no país. Como você vê as próximas eleições? Você acha que haverá uma maior participação da mulher? Bom, eu acho que a gente tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? Por um lado, a gente tem visto nos últimos anos esse fortalecimento de uma perspectiva muito conservadora em relação à política, de um papel das mulheres dentro da política muito representado, por exemplo, pela primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que tem uma noção de família muito específica, né? Uma concepção sobre o que é o papel da mulher dentro de uma sociedade muito conservadora. Por outro lado, a gente tem aquilo que a gente estava falando no começo, né, dos movimentos feministas, das meninas mais jovens e de algumas mulheres que também estão dentro da política, que têm uma perspectiva mais progressista em relação a esse papel da mulher dentro da política, dentro da família. Então, acho que a gente tem esses dois polos, vamos dizer assim, que são polos conflitantes, mas que os dois estão dentro da política. E eu acho que, dependendo dos resultados das eleições, tanto para o executivo quanto para o legislativo, a gente pode sim fazer com que essa tendência mais progressista dentro da política ganhe força em detrimento dessa ascensão conservadora que a gente viu nos últimos anos. Então, como a Hanna estava falando, eu acho que são polos que quando um avança, o outro retrocede, depois um avança um pouco mais e o outro retrocede, e eu sou otimista novamente de dizer que nessas eleições a gente tem muitas chances de eleger mais mulheres progressistas que defendam pautas relacionadas ao feminismo, à igualdade de gênero, porque a gente não quer só mais mulheres na política, a gente quer mulheres que defendam as pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Então, acho que sim, nessas eleições a gente tem uma possibilidade de eleger mais mulheres feministas para os cargos do Legislativo e do Executivo também. Bom, falando em retrocesso, nós vamos ter uma ideia agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Igualdade de Gênero está a 3 séculos de distância. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. No ritmo atual de progresso, a plena igualdade de gênero pode levar 300 anos para ser alcançada. O dado foi revelado pelo relatório produzido em conjunto pela ONU Mulheres e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. Segundo o levantamento, os desafios globais, como a pandemia de Covid-19 e suas consequências, conflitos violentos, mudanças climáticas e a perda de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, estão exacerbando ainda mais as disparidades de gênero. Assim, o relatório aponta que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 para a igualdade de gênero não será alcançado até 2030. A diretora executiva da ONU Mulheres afirma que os dados do estudo mostram os resultados das regressões causadas pelas crises globais, tanto em renda como em segurança, educação e saúde. Para ela, quanto mais tempo levar para reverter essa tendência, mais custará à sociedade. A secretária-geral adjunta para a coordenação de políticas e assuntos interagências do DESA adiciona que os impactos das crises têm sido desproporcionais, em particular para as mulheres e meninas. A ONU alerta que, sem uma ação rápida, a falta de proteção jurídica para mulheres vítimas de violência, desigualdade salarial e a impossibilidade de controlar seus bens podem seguir sendo uma realidade para as próximas gerações. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre as mulheres e as eleições com a Beatriz Rodrigues Sanches e a Hanna Marussi. Bom, agora vamos com a enquete da semana com o Frank Valverde, que tem todos os detalhes da opinião dos nossos seguidores. É isso, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não é pesquisa, não tem uma base científica, mas, como eu sempre digo, serve para a gente ter uma noção de como é que está a temperatura a respeito do tema que está sendo debatido. No caso específico de hoje, mulheres e eleições. E a nossa enquete perguntou o seguinte: você acredita que mais mulheres serão eleitas em 2022? E a resposta aqui é positiva. Poderia ser melhor até, mas é uma resposta bastante positiva. 59% das pessoas que responderam a nossa enquete acreditam que sim, que nós teremos um número maior de mulheres eleitas e participando do nosso Congresso. E não só do Congresso também, mas também das Assembleias Legislativas e Distrital
e também dos governos dos estados e do Senado, né? E 41% não acredita, diz que vai ficar da mesma forma. Mas eu queria colocar uma outra questão aqui, tanto para a Beatriz como para a Hannah, Joel. A escola, ela tem trabalhado de uma forma, digamos, suficiente, não digo nem bem, suficiente para mudar essa situação na qual se encontra dessa desproporção paritária entre mulheres e homens na política? Vamos começar aqui pela Hannah. Olha, eu acredito que não. Eu acho que a escola é um dos lugares mais importantes para se debater isso, porque como a gente falou lá no começo, essa desigualdade que a gente vê na política, ela é reflexo de uma estrutura, de uma divisão sexual e racial do trabalho, porque quando a gente está falando de desigualdade de gênero no Brasil, é indispensável a gente atrelar isso também à desigualdade de raça, e isso é essencial para ser tratado desde a escola, né? A gente não tem uma formação política, né, como um todo no Brasil, uma formação política desde como funciona o nosso sistema político, o que é o voto proporcional, para onde vai o voto. Todas essas questões têm que ser abordadas, né? Uma educação política que forme cidadãs e cidadãos que olhem para a política de forma a tentar aprimorar a democracia. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer que não é suficiente. Como a Beatriz colocou no início, com certeza teve uma melhora, mas eu acho que eu não sei dizer se essa melhora vem da parte das escolas. Eu acho que é muito mais a organização das jovens mesmo, né? Essa mudança de mentalidade, mas isso tem que entrar no currículo como uma coisa essencial, né? Desde a educação política até a educação sobre desigualdade de gênero e de raça, porque é ali que são formados esses valores, é ali que são formados esses cidadãos, né? E isso é importante, então, porque são pessoas que são o futuro do país, né? Que a partir dos 16 anos já podem votar, já podem ter um poder de decisão. Então, é extremamente importante que se tenha essa educação. E hoje, infelizmente, a gente não pode dizer que nas escolas a gente tem, inclusive, um movimento que coloca tudo que se fala sobre gênero, se coloca como uma ideologia de gênero, que é uma grande falácia, né? Uma coisa que não existe e que passa a ser combatida. Então, quer dizer, educar sobre desigualdade, educar sobre o sistema político, falar a palavra gênero e a palavra raça tornam-se tabus. Então, a gente tem aí um desafio muito grande em relação às escolas, quando a gente tem essa perseguição mesmo a se falar disso, porque existe a elite brasileira não quer de jeito nenhum que a população se empodere sobre esses temas, se informe sobre isso. É perigoso, realmente. A igualdade de gênero e a igualdade de raça são perigosas para o status quo. E quem se beneficia dele não quer. Então, se cria esse monstro, né? A ideologia de gênero, que nada mais é do que a informação sobre a nossa realidade, sobre a realidade brasileira, que é essencial para que a gente tenha realmente cidadãos e cidadãs conscientes, ativos. Beatriz. Tocou num ponto central aqui da discussão, que é a questão da educação. Acho que a mudança vem muito daí. Eu concordo muito com o que a Hannah colocou na fala dela, de que a gente precisa avançar muito na discussão das escolas, né? Aqui trazendo exemplos também, né? Eu, quando estava na escola, não tinha discussão sobre o que é uma eleição, como funciona o sistema político, o que é desigualdade de gênero, ainda assim, tendo estudado numa escola progressista. Então, imagina nas outras escolas como que não era discussão. Então, eu acho que tem isso das meninas dentro da escola trazendo, né? Então, por exemplo, lembram daquela época que teve a ocupação das escolas? E aí foi muito pautado o protagonismo das meninas dentro das ocupações. Eu fui até uma ocupação e lá naquela ocasião as meninas estavam reclamando que dentro da ocupação, elas que tinham que varrer a ocupação, elas que tinham que lavar a louça na ocupação, e os meninos eram aqueles que organizavam as assembleias dentro da ocupação, eram aqueles que falavam dentro das reuniões. Então, isso que a Hannah estava falando da divisão sexual do trabalho, também da divisão racial do trabalho, estava dentro de uma ocupação da escola. Então, esses papéis de gêneros
eles vão se reproduzindo mesmo dentro da escola, mesmo dentro dessas pessoas que são jovens. Então, enquanto a gente não mudar essa perspectiva, de entender que as mulheres, elas também podem ocupar esses lugares de fala, isso é uma coisa que a gente vê muito, assim. E como mudar? Como mudar? É a grande questão que as pessoas sempre perguntam, como que a gente muda isso? E eu acho que isso vem de uma disposição das escolas, dos pais, em entender a importância de a gente pensar nos papéis de gênero de uma forma diferente. Então, tudo aquilo que a gente sempre fala, né, numa perspectiva feminista, de que a gente não tem que dar só boneca para as meninas ou dar só coisas, brinquedos de cozinha, e para os meninos a gente dá coisa de aventura, jogos e coisas relacionadas ao ambiente público, e para as meninas a gente dá coisas relacionadas ao ambiente privado. Então, pensar em coisas básicas, assim, do cotidiano. Que tipo de estímulo que a gente está dando para essas crianças desde o início da infância, pensando nesse papel político que essas crianças têm. Não criar meninos e meninas de uma maneira diferente, né? Criar juntos, né? Exatamente. Desde pequeno, né? A plena igualdade de gênero pode levar 140 anos para ser alcançada, de acordo com o relatório da ONU Mulheres, divulgado na última semana. O relatório concluiu que a ODS 5, que busca a igualdade de gênero, não será cumprido até 2030. Bom, isso significa para as mulheres que nós vivemos um retrocesso, não só do ponto de vista das desigualdades do país, mas também uma violação de direitos humanos, né, em relação especificamente às mulheres. Bom, a pergunta recorrente no programa, né, Ana? Como nós mudamos essa realidade e o que as mulheres, né, podem construir, né, em termos de políticas públicas, de exigir políticas públicas, de ações afirmativas que levem as mulheres à sonhada igualdade de gênero. Eu acho que quando a gente fala desses números, né, de anos, eles são sempre muito assustadores, e eu acho que eles confirmam uma coisa que do jeito que está, a gente não vai alcançar vivo, né, nós que estamos vivos hoje, não vamos ver a igualdade de gênero, né, e isso, enfim, daqui 140 anos é muito tempo, isso não dá nem para pensar como um plano, né, então, quando eu vejo esse tipo de dado, eu penso, não, isso nos mostra que é inviável, a forma que está inviável. Então, a gente tem que pensar em políticas afirmativas, né? Políticas de reparação histórica. Quando a gente fala da política institucional, por que eu estou focando nisso? Porque eu acho que a gente, para pensar políticas públicas, para pensar o uso do orçamento, para fazer com que o dinheiro, os esforços, os investimentos cheguem em quem precisa e que a gente possa ter essa mínima igualdade, a gente precisa ter essa igualdade nas pessoas que estão decidindo. Né? Então, não adianta a gente falar, bom, vamos fazer políticas para essa população, se essa população não está ali, a gente não tem essa visão, essa vivência dessas pessoas. Então, as pessoas precisam estar ali. Né? E eu acho que por isso, quando a gente fala de quais políticas são possíveis, eu acredito na reserva de cotas de cadeiras, né, nas cotas de reserva de assentos. Então, quer dizer, se a gente precisa ter proporcionalidade, e isso é o justo, isso não é pedir muito, isso não é nada fora da realidade, é proporcionalidade, é ter o que a gente tem na nossa população representado no nosso Congresso, né? Então, eu defendo que a gente tem que ter a reserva de cadeiras na Câmara e no Senado de 50% para mulheres, 25% para mulheres negras, porque isso não é nada mais do que o justo. Esse é o mínimo para a gente ter essa justiça e poder caminhar para uma sociedade que vai chegar mais perto da igualdade de gênero, né? Porque partindo de outro lugar, do lugar que a gente está, a gente não vai ver isso vivos, né? Olha que interessante, a Ana Beatriz está defendendo o sistema de cotas, lembrando uma ação afirmativa que deu certo no país, que já tem 10 anos, que é o sistema de cotas para os negros nas universidades públicas. Ela está defendendo um sistema de cotas para o parlamento brasileiro. Eu quero ouvir a tua opinião. Eu acho que as ações afirmativas são fundamentais. A gente tem esse exemplo dessa política exitosa das cotas nas universidades públicas, e a gente também tem cotas para o legislativo, para as candidaturas, né? Isso que a Hannah estava falando é uma discussão que a gente faz
há algum tempo nesse debate sobre inclusão das mulheres na política, que a gente deve avançar em relação a uma política de reserva de candidaturas, que a lei de cotas atualmente reserva 30%, no mínimo 30% das candidaturas para cada sexo, no texto da lei, né, coloca dessa forma, então poderia ser 30% de homens ou de mulheres, mas como as mulheres são subrepresentadas, acaba sendo uma cota feminina. E o que a gente defende, e eu defendo também, é que a gente tenha paridade dentro dos parlamentos. Então, que a gente tenha uma reserva de cadeiras dentro dos parlamentos, seja no nível municipal, estadual ou federal, que garanta a paridade de gênero e a igualdade racial também, como a Hannah disse, que é uma questão fundamental. E eu queria dar 2 exemplos assim, de políticas que foram formuladas por mulheres e que tiveram influência na vida da população feminina. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi fruto de uma articulação da bancada feminina para erradicar a violência contra as mulheres no Brasil, ou pelo menos combater esse tipo de violência, e a PEC das domésticas, que foi um avanço no sentido da garantia dos direitos trabalhistas dessa população, desse grupo, e que foi uma política proposta pela Benedita da Silva, que foi trabalhadora doméstica. Então, vejam só como é importante também essa dimensão da experiência, né? Dessa dimensão de são políticas que são essas pessoas que vivenciaram, que podem dizer melhor como elas devem operar. Então, concordo bastante com o que a Hannah disse. A reivindicação fez parte da história de vida, né, da Benedita da Silva. Lembrando também que tem a lei do feminicídio também, né, junto com a linha da Maria da Penha. Lembrando que durante a pandemia, as mulheres e as crianças foram os mais atingidos neste período. Você está ouvindo o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando das mulheres e as eleições com a Beatriz Rodrigues Sanches e a Hannah Marussi. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do Frank Valverde. Deve nos acompanhar, né, o Observatório do Terceiro Setor, nas redes sociais e acompanhando as informações do Brasil e do mundo. No Insta, você pode acessar por @Observatório 3 Setor, no facebook.com Observatório 3 Setor. Nos 2 casos, o 3 em numeral. E, além disso, também informo que os nossos programas estão no canal do Observatório no YouTube. Tá? Lá também você vai encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e reflete também sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. Joel. Muito bem, as mulheres são 52% do eleitorado no país. No entanto, nas eleições de 2020, somente 12% dos cargos de prefeito foram ocupados por mulheres. O número de vereadoras foi de apenas 16%. Bom, aquela história, eu não gosto de fazer essa pergunta, viu, Beatriz, mas que é que mulher não vote mulher, porque é o sistema, e a gente está muito explicado por você, pela Ana, mas a gente tem que resgatar isso, né? As mulheres não têm consciência da importância delas, né? Do voto de cada uma delas, né? A respeito de como eleger mais mulheres e colocar mais mulheres para exercerem cargos eletivos no país. Esse dado que eu apresentei, você já me disse que você é esperançosa e que nas próximas eleições agora, né, que deve acontecer, a contagem regressiva do Frank é de quanto, Frank? Daqui 3 semanas? 3 domingos. 3 domingos nós teremos eleições. Você já me falou que é esperançosa. De qualquer forma, nós temos um número expressivo de partidos, e pouco deles são progressistas, né? Você acredita que isso deve aumentar no campo progressista, ou as mulheres conservadoras também deverão ocupar cargos nas próximas eleições para o parlamento brasileiro? Bom, eu acho que a gente tem, por conta de uma regra eleitoral que existe, uma obrigação de que todos os partidos, sejam de esquerda, de centro ou de direita, lancem candidaturas de mulheres. Tanto que a gente tem visto na propaganda eleitoral, se vocês estão assistindo na TV, a gente vê que tem várias mulheres de partidos de direita que tem... Você sabe que já há denúncias de que os partidos estão fraudando, né? Isso, né? Não estão cumprindo essa. Sempre, né? Como sempre, os partidos arranjam formas de fraudar a legislação, que é a discussão sobre candidaturas laranja, né, que são mulheres que são lançadas
sem um apoio do partido, um apoio financeiro, institucional, e que são lançadas para cumprir a cota, sem esse apoio financeiro, que é o que a gente tem mostrado também nos estudos sobre participação e representação das mulheres, que sem o apoio financeiro e institucional dos partidos, a questão sobre o fundo partidário, por exemplo, a Hanna pode falar até mais sobre isso depois que ela participou de um levantamento de dados sobre financiamento das candidaturas para as mulheres dentro dos partidos, porque essa é a questão. Os partidos, eles são um filtro para a inserção das mulheres na política. Por isso que a gente não gosta quando fala, as mulheres não votam em mulheres, porque é uma forma de responsabilizar o eleitorado pela subrepresentação, responsabilizar o eleitorado feminino pela subrepresentação das mulheres, sem entender que os partidos são um filtro ou um impedimento, uma barreira para que haja uma maior representação. E esse financiamento está muito desigual nesse ano de novo, né? Então, se a gente olha na perspectiva de gênero e de raça, as mulheres estão recebendo menos dinheiro que os homens e as mulheres negras estão recebendo menos dinheiro ainda. Então, na verdade, raça acaba sendo até uma variável, vamos dizer, mais importante do que gênero para entender a questão do financiamento, porque proporcionalmente os homens negros estão recebendo menos dinheiro do que as mulheres brancas. Então, é uma questão complexa que a gente precisa entender, essa questão do financiamento. Na verdade, os partidos traduzem o preconceito que existe na sociedade há muito tempo, né? Bom, foi citado... Agora, Joel, uma questão, não poderia ser, o voto em lista não poderia ser uma sugestão para tentar diminuir essa diferença, porque aí obrigatoriamente, pelo voto em lista, obrigar que fosse paritária, na lista homem, mulher, 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 homem, mulher, homem, enfim, inclusive isso contemplaria melhor e as pessoas votariam em lista e o poder econômico, inclusive, estaria meio que, digamos, mais contido nessas eleições. Poderia ser uma questão para ser debatida também, né? Sim, os países que têm uma maior representação política feminina adotam esse sistema eleitoral de lista fechada com alternância de gênero, né? Então, o eleitor ele não vota no candidato individualmente, mas ele vota nessa lista do partido, e a lista do partido tem um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. A gente tem o exemplo da Argentina, a gente tem o exemplo da Costa Rica, Espanha, que adotam esse sistema de lista e que a gente acha que sim, seria uma alternativa para aumentar a representação política das mulheres no Brasil também. Quero ouvir tua opinião, Hanna. Eu concordo, acho que é uma política que já se mostrou eficaz, né? E ela resolve um pouco o problema também que se coloca, às vezes, na questão da reserva das cadeiras, que dizem, mas aí vai entrar pessoas que receberam menos votos, e aí pode gerar um problema nesse sentido. A lista fechada não, porque a pessoa já está escolhendo ali, né, desde antes, ela já sabe em quem ela está votando como uma lista pronta. Mas eu queria só voltar nessa questão do financiamento, acho super importante isso que a Beatriz falou, porque é o seguinte, né, quando a gente fala, as mulheres não votam em mulheres porque é um sistema, é uma estrutura, mas também porque as candidaturas de mulheres recebem menos dinheiro, o que necessariamente faz com que elas tenham menos visibilidade. Né? Então, quer dizer, elas têm um investimento menor dos partidos, e é claro que na hora que você vai escolher o candidato ou candidata, você vai dar preferência para aquele que você está vendo mais, que está tendo mais aparições, né? E aí a gente está falando de tempo de rádio, tempo de TV também, que são recursos importantes, né? Que não são recursos financeiros, mas que são recursos extremamente determinantes. Então, assim, os partidos são gargalos, são filtros, como a Beatriz falou, que dizem além da escolha do eleitorado. Eles estão também produzindo, são os partidos que produzem os candidatos e candidatas viáveis. Então, até na tenda, durante essas eleições, a gente está com uma campanha no ar que se chama Desculpas Não Pagam Campanha, é um guia que a gente fez, porque desde 2020, a gente formando candidatas, todas as candidatas que a gente mentorou, né, para concorrerem às eleições, tiveram problema com financiamento por parte do partido. E a gente foi criando com elas um passo a passo de pressionar o partido para conseguir esses valores, porque a gente sabe que o partido tem que direcionar o dinheiro para as mulheres, e o partido que promete, principalmente, porque precisa daquela mulher lá, porque precisa dos 30%, tende a não cumprir. E a partir de toda essa nossa experiência, desde 2020, a gente criou esse guia, que ele pode ser baixado no nosso site,
que é a tendadascandidatas.org, e lá tem a campanha A Conta Não Fecha. Você baixa o guia, segue esse passo a passo, tem até um requerimento pronto que as candidatas baixam e enviam como um ofício para o partido. Então, aí ainda temos 3 domingos para as eleições, então, quer dizer, ainda é tempo, e as mulheres estão subfinanciadas, né? Os dados já mostraram das prestações de contas que as mulheres estão recebendo menos dinheiro, principalmente as mulheres negras. Então, a gente precisa dessa pressão, porque isso não são casos isolados. É estrutural, como a gente coloca, e ele continua, né? Esse financiamento mal distribuído faz com que se reproduza e que a gente permaneça com as mulheres sendo eleitas apesar dos partidos, apesar da estrutura, apesar da falta de conscientização sobre a necessidade de ter mulheres eleitas, né? Então, a gente vê mulheres fazendo campanha com baixíssimos recursos, né? E fazendo campanhas muito boas, porque, enfim, tem ali uma rede que quer essas mulheres ali, porque elas conseguem mobilizar voluntários, mas não é para ser assim, é para a gente ter a igualdade de oportunidades para disputa. Isso não é justo que as mulheres tenham que se virar nos 30 todas as vezes e se elegerem apesar, né? A gente precisa ter uma igualdade. E aí eu acho que a gente tendo a igualdade de recursos, e recursos não são só os financeiros, mas todos esses outros que a gente falou, aí a gente tem uma disputa justa. O que a gente tem agora não é uma disputa justa, desde o início. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com o Franklin Valverde. Isso aí, João. Antes de destacar as notícias, eu quero fazer o convite para todos e todas visitarem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vão encontrar uma série de matérias, uma série de reportagens, centradas principalmente nos direitos humanos e nas questões relacionadas à cidadania. Lá, entre as mais lidas, você vai ter matéria que diz que o Brasil tem 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil, tá? Que é um grande drama da nossa sociedade, lá está abordado como uma das matérias mais lidas. E a matéria que eu quero dar o destaque especial no dia de hoje é uma que relata que a Amazônia teve, no mês de agosto, com mais queimadas nos últimos 12 anos, né? Ou seja, uma década nós tivemos muito mais queimadas agora, né? Nesta administração do que nós tínhamos durante todo esse tempo, né? Essa é uma matéria que ela foi escrita pela Yara de Andrade, e lá diz claramente que em agosto a Amazônia somou 33.116 focos de queimada. Esse é o maior número do mês em 12 anos. As informações são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que estima desse total mais de 46.000 focos no período de janeiro até o final de agosto. É o famoso vamos passar a boiada. É triste essa situação que o Brasil se encontra. Essa matéria e outras que estão no site do Observatório, você tem o recurso da ferramenta de audiodescrição, que possibilita que as pessoas com deficiência visual tenham acesso ao nosso conteúdo, ou simplesmente aquelas pessoas que querem, durante o seu dia a dia, ouvir as nossas notícias, né, enquanto realizam outras atividades, Joel. Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando sobre mulheres e as eleições, com a Beatriz Rodrigues Sanches e a Hanna Marussi. Um pouco de história agora, Beatriz. O voto feminino foi incorporado à Constituição Brasileira em 1934, mas era facultativo. Ele se tornou obrigatório, como era para os homens, somente em 1965. Ao longo da história, vieram várias conquistas das mulheres. O que você destacaria mais, né, nessa lembrança, nessa pró-memória, voltando o nosso olhar para o passado e falando da importância do voto feminino ao longo da nossa história? Bom, eu acho que essa conquista das mulheres do sufrágio, né, em 1932 foi um marco para as mulheres brasileiras. Acho que esse direito político ao voto foi fruto de uma luta de mulheres que se importavam com essa questão, que queriam que as mulheres tivessem acesso ao direito básico, que é o direito ao voto, mas o direito ao voto não significou uma ampliação de outros direitos, necessariamente, e nem significou que as mulheres conseguiram se eleger. Então, acho que esse marco de 1932 foi um marco importante, fundamental para os direitos políticos, e depois disso a gente teve
uma série de conquistas. Eu destacaria a Constituinte como um período fértil para a discussão sobre o papel e a igualdade de gênero, né? A gente, em 1988, teve a aprovação da nossa Constituição Cidadã e que, em um dos seus artigos, fala: homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, a gente tem a igualdade de gênero institucionalizada no texto maior, que é o nosso texto da Constituição. E o movimento... Que não é respeitado, né? Que não é respeitado, está lá no texto da lei, né? Aí, se isso acontece na prática, já é outra história. Mas eu acho que, naquele momento, o movimento feminista foi muito bem sucedido em conseguir incluir no texto constitucional várias demandas das mulheres. Então, a gente teve esse artigo, né, que incluiu a igualdade de gênero como uma meta a ser alcançada pelo nosso país, mas a gente teve também a questão da licença maternidade, a gente teve a questão da licença paternidade, mulheres que começaram a poder amamentar seus filhos dentro da cadeia, que antes não podiam, mulheres presidiárias amamentar seus filhos, a questão do combate à violência, mesmo antes da aprovação da Lei Maria da Penha, já está lá na Constituição de 1988, então eu destacaria esse texto, se fosse para escolher... As mulheres podem amamentar os filhos, mas não podem ficar com eles, né, na cadeia. Isso, tem essa, isso mostra, né, que a gente avança, mas ainda tem coisas que precisam ser conquistadas para que a gente atinja a igualdade de gênero em todos os âmbitos. Mas acho que esse marco da Constituição foi muito importante para a população feminina de modo geral. Hanna, a Beatriz citou a Constituição de 1988 como marco, né, de umas conquistas. Você concorda ou quer colocar alguma data que você achar importante nesse movimento para a conquista das mulheres? Na verdade, é o crescimento do movimento feminista que foi incorporado, né, para as eleições também, né? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que se a gente tivesse a nossa Constituição de 88 seguida, a gente teria uma sociedade muito melhor, a gente teria uma democracia muito mais forte, né? Porque ali realmente os movimentos negros, indígenas, de mulheres são ouvidos nessa formulação, né? Claro que temos ainda muito a avançar, mas esse texto já é um texto base que poderia, se fosse seguido o que está ali, a gente teria com certeza uma sociedade muito mais justa. Ou seja, nós precisamos lutar para que ele seja cumprido, né? Sim, é o mínimo. Assim, hoje, infelizmente, é o que a gente tem que lutar, não é? Claro, a gente tem que falar de avanços, mas é tanto retrocesso que tem que ser barrado, que, enfim, já é muito se a gente puder dizer que a Constituição está sendo cumprida. Frank, temos mais 10 minutos de programa e eu quero que você fale um pouco do nosso projeto Observatório em Movimento, que pretende refletir o país no pós-pandemia. Sim, João, é bastante importante destacar, né, que nós com esse projeto, né, o Observatório em Movimento, nós temos ouvido uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento humano que estão dando dicas, informações, sugestões de como melhor você viver esse pós-pandemia, né, porque com certeza o mundo será diferente depois dessa pandemia que nós passamos e que ela está, digamos agora, se esvaindo, né? Lentamente, né? Podia ser mais rápido, mas enfim, lentamente se esvai e a gente vai inaugurar uma nova etapa, né, da humanidade. Então é importante que a gente tenha também outras atitudes, né? E para acessar o nosso site e verificar o que esses especialistas estão dizendo, eu vou dar endereço aqui, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel. Durante o programa, Beatriz, eu falei que as mulheres foram as mais atingidas, né, junto com as crianças e os adolescentes durante a pandemia. Como você vê o cenário da mulher brasileira no pós-pandemia? Eu acho que a pandemia trouxe essa discussão sobre a dimensão do cuidado, né, de que as mulheres ficaram muito sobrecarregadas durante a pandemia, porque tiveram que conciliar o trabalho dentro de casa com o trabalho fora de casa, coisa que muitas mulheres já faziam antes, mas acho que a pandemia evidenciou isso, né? E eu acho que a pandemia, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, ela trouxe esse debate sobre o papel do cuidado dentro da nossa sociedade, né? Que a gente precisa pensar uma divisão melhor de tarefas, e isso tem tudo a ver com a nossa pauta aqui, né? Pensar como que a gente
coloca o papel das mulheres dentro da família num outro lugar que não seja subordinado e que seja um lugar que as mulheres tenham tempo para se dedicar a outras atividades, por exemplo, a se candidatar, a serem eleitas e a trazer essa perspectiva e todas essas pautas, essas questões que a gente tem discutido aqui no programa para o âmbito da política institucional. Então, por exemplo, a gente tem o caso de alguns mandatos coletivos, por exemplo, que vieram muito de uma articulação surgida durante a pandemia. Então, por exemplo, distribuição de cestas básicas, principalmente nos territórios periféricos, né? De pessoas que tiveram que inventar jeitos de se organizar para dar conta de uma demanda que não estava sendo cuidada pelo Estado. E essas pessoas se organizaram, distribuíram cestas, distribuíram máscara, distribuíram produtos de higiene, e a gente tem pessoas que, a partir dessa articulação, resolveram se candidatar à política institucional, né? Então, a gente tem uma série de mandatos coletivos que estão vindo dessa organização que surgiu por causa da pandemia. Então, acho que isso é uma coisa interessante, um fenômeno para a gente analisar, como isso também pode trazer novas formas de representação política e novas formas de pensar a democracia a partir da experiência que a gente teve com a Covid, né? Hanna, como é que você vê a situação da mulher no pós-pandemia? Como a gente foi colocado, né, concordo com o que a Beatriz traz, mas eu acho que a situação da mulher na pandemia é realmente pior. Os estudos mostram que as mulheres foram as mais prejudicadas, principalmente as mulheres negras. Eu acho que tem um dado também de uma pesquisa que a gente está produzindo na Tenda que é bem interessante, que mostra que nas inscrições que elas fizeram, e foi no período de pandemia, né, em 2020, que elas se inscreveram pela primeira vez na formação da Tenda, e a gente fazia uma pergunta que dizia: você passou a cuidar de alguém na pandemia? E mais quase 70% delas disseram que sim, né? Então, quer dizer, essas mulheres que já tinham jornadas duplas, triplas de trabalho, contando com casa, com 1 ou 2, ou às vezes até 3 empregos, passam ainda, em sua grande maioria, né, dessas mulheres que se inscreveram, que foram aí mais de 500 mulheres que procuraram a gente lá em 2020, quase 70% delas passaram a cuidar de alguém. Então, que é como elas ficam ainda mais sobrecarregadas. E aí é importante a gente falar, né, quando a gente fala de participação na política institucional como candidatas, como que ela faz campanha, se ela tem que cuidar de alguém, cuidar de uma casa, continuar trabalhando para ter seus recursos, né? Como que ela compete com um homem que pode se dedicar inteiramente a isso, porque o casamento, no caso dos homens, beneficia, né, ele na política, porque está garantindo que tem uma mulher cuidando da casa, na maioria das vezes, porque a maioria deles estão em casamentos heteronormativos, né, uma mulher cuidando da casa, que tem recursos financeiros para poderem não trabalhar enquanto estão fazendo uma campanha eleitoral, ou são homens já eleitos que usam da própria máquina, né, quer dizer, continua tendo o salário de deputado, mas está fazendo campanha. Então, assim, como que a gente pode dizer que existe uma disputa justa, né? E ainda mais após a pandemia, né? Que essas mulheres ficam ainda mais sobrecarregadas, com ainda mais trabalhos não remunerados, né? E com o aumento das desigualdades do país também. Frank, o seu destaque final do programa. A bandeira Mulheres na Política não é uma bandeira exclusivamente das mulheres, é de todos e todas. Todo mundo tem responsabilidade em ampliar a participação das mulheres na política brasileira. Beatriz, seu destaque final, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? A respeito do tema que nós desenvolvemos aqui, né? Bom, queria primeiro agradecer novamente o convite para estar aqui, reencontrar a Hanna aqui nessa conversa foi muito legal também. E o recado que eu queria deixar, muito no sentido do que o Franklin comentou, da gente pensar com muito cuidado nessas eleições que a gente vai ter agora, no dia 2 de outubro, que a gente pense na importância dessas eleições para a redução da desigualdade de gênero e racial no nosso país, que a gente vote em mulheres, mas vote em mulheres periféricas, negras, indígenas, com deficiência, mulheres que são ainda mais excluídas dentro da política, e que a gente vote em mulheres comprometidas com a pauta feminista, mulheres que tenham um compromisso com a crítica a essas desigualdades estruturais, e não mulheres que reproduzam mais do mesmo, né? Mulheres que
sejam comprometidas com uma perspectiva conservadora que a gente não quer que seja reproduzida nas eleições desse ano. Então, espero que a nossa conversa tenha contribuído para quem estiver ouvindo a gente a considerar com mais cuidado em quem vai votar nessas eleições, para que a gente tenha mais mulheres na política. Hanna, seu recado final, rapidamente, por favor. Bom, acho que vou também nesse sentido da Beatriz, né? É um momento agora que a gente tem de mudar o quadro da nossa política, de tentar caminhar para uma maior igualdade de gênero e de raça, e a gente tem o poder de fazer isso pelas urnas, né? Isso tem um grande poder de mudar essa nossa situação, então incentivar muitas pessoas a procurarem candidatas mulheres, procurarem mulheres negras, porque nem sempre elas vão ter a mesma visibilidade que os homens. E aproveito também para agradecer o convite, muito feliz de estar aqui também com a Beatriz, podendo ter essa conversa, agradecer ao Franklin, ao Joel, e convidar a todos para seguir a Tenda das Candidatas. No Instagram, a gente é instagram.com/instadatenda, no Twitter, Atenda Instituto, e nosso site, atendadascandidatas.org. Caso você conheça uma candidata que está sendo subfinanciada, indica para ela o nosso guia da campanha A Conta Não Fecha. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, Beatriz. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença da Beatriz Rodrigues Sanches, doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Hanna Malucci, doutoranda e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e diretora da Tenda das Candidatas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, redução das desigualdades. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.